Olá pessoas, eu sou Natasha, estou redemunhando e hoje eu vim dar 9 dicas para quem quer ler mais. Então esse é um vídeo de dicas para quem está a fim de ler mais. Nesse caso eu estou falando um pouco mais de leituras para o lazer, embora algumas das dicas também se encaixem para leituras mais técnicas de estudo. Aliás, acho que a maioria se encaixa. Mas eu coloquei o título como sendo 9 dicas para quem quer ler mais, porque eu não acho que a gente necessariamente precisa ler mais. Claro que se for uma leitura para estudo, geralmente você tem um prazo. Mas a leitura por prazer, que é o que a gente faz aqui no Booktube, tem a ver com querer ler, tem a ver com sentir prazer pela leitura. Então, eu não acho que você precise ler mais. Eu acho que se você quiser ler mais, você pode aplicar essas dicas. Vamos lá, ler, como qualquer outra coisa, é um hábito. Então, ele requer um pouco de organização, um pouco de disciplina, principalmente no começo, quando você ainda não tem o hábito. Muitas das dicas que eu vou dar aqui têm a ver com esse assunto. A primeira dica é, desligue-se das redes sociais. E eu não quero dizer só computador, eu estou dizendo celular também. Eu acho que o nosso maior ralo de tempo ao longo do dia, ralo de produtividade, é a internet. Que poderia ser uma coisa infinitamente produtiva, mas a gente acaba usando para checar as redes sociais, para checar e-mail. E isso nos toma muito tempo inútil, entre aspas, que poderia ser utilizado com alguma coisa que você realmente quer, como ler, por exemplo. Essa, para mim, é uma das dicas que mais funciona. Então, quando eu quero ler mesmo bastante, me concentrar na leitura, eu desligo o computador e o celular eu tiro a internet. De maneira que eu não vou ficar ansiosa para checar se tem alguma coisa nova, porque não tem nem internet funcionando. A segunda dica é você ter um momento diário para leitura. Pelo menos um. Tem muita gente que gosta de acordar um pouquinho mais cedo, meia hora mais cedo, e ler um pouco de um livro. Tem gente que prefere ler antes de dormir. Tem gente que gosta de ler na hora do almoço. Tem gente que gosta de ler dentro do ônibus no trajeto para o trabalho. Você vai perceber no seu dia a dia qual é o melhor momento para você parar um pouquinho, 20 minutos, meia hora, e ler um livrinho. E o legal de organizar um momento específico para a leitura é que o seu corpo e a sua mente se acostumam a isso. Então, se por algum dia você não for ler na hora do almoço, você vai sentir um pouco de falta. Claro, isso depois que você já acostumou com aquele horário. A terceira dica, que também tem a ver com isso, é tenha um local de leitura adequado. Na minha experiência, um local adequado é um local silencioso, porque ajuda na concentração. Então, eu, por exemplo, não gosto de ler ouvindo música, no máximo com algum ruído branco no fundo, mas em geral eu prefiro o silêncio, com certeza. E eu acho que a maneira que você se posiciona também faz muita diferença. Eu adoro ler deitada, mas me dá muito sono. Então, quando eu quero ser mais produtiva em termos de leitura, se é que se pode dizer isso, eu escolho uma mesa e uma cadeira. Assim, eu apoio o livro e me concentro só na leitura com uma postura decente e não fico tentando achar a posição, sabe? A posição já está lá. A quarta dica, tenha sempre um livro por perto. Você nunca sabe a hora que você vai ter uma folguinha para poder ler o livro. Então, carrega com você ou Kindle ou algum livro mais fininho, leva na bolsa, leva na mochila, deixa no carro. Vai que a fila do banco tá imensa e você tem que esperar lá sentado sem fazer nada. Você ganhou 10, 15 minutos de leitura, no mínimo, né? Isso se a fila não tiver tão grande assim. Aproveita esses tempos livres, que são tempos também meio jogados fora. Você não faz nada, você aproveita para ler. Quinta dica, intercale livros. Livros de diferentes tamanhos, de diferentes densidades e de diferentes gêneros. Essa, para mim, é a maior macete para conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu fiz um vídeo especificamente com dicas para você, se você quiser ler mais de um livro ao mesmo tempo. Isso funciona muito para mim, de intercalar. Eu não consigo pegar 2 livros muito grandes ao mesmo tempo, ou 2 livros do mesmo assunto ao mesmo tempo. Mas se eu variar o gênero, o autor, o estilo de escrita do livro, eu consigo ler os 2, porque eu descanso de um lendo o outro. Então essa é uma das coisas que me faz ler mais. A sexta dica também vai um pouco nesse sentido. Tente formatos de livros diferentes. Então se você está acostumado a ler só livro físico, tenta ler livro virtual. Tem gente que consegue ler muito bem no celular. Isso poupa um tempo absurdo e um espaço também. Você não precisa carregar o livro. O livro já está dentro do celular.
ou ler num e-reader ou no próprio computador. Existem pessoas que se acostumam muito bem com audiobooks, e eu acho que o audiobook tem uma vantagem enorme, que é você não precisar usar a visão para ler. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu ando de ônibus e leio ao mesmo tempo, eu passo mal, eu fico meio tonta. A viagem de ônibus acaba sendo meio perdida para mim também. E às vezes é 1h30, 2 horas de viagem, quando não é mais, e é um tempo que eu poderia estar ouvindo um livro. Na academia também, que não é bom ficar lendo enquanto está se movimentando, mas ouvindo um audiolivro não tem problema nenhum. 7ª dica: entre num clube de leitura que se encaixa no seu perfil. Eu também fiz um vídeo especificamente sobre clubes de leitura. Lá eu descrevo quais são os benefícios, e eu acho que o benefício do clube de leitura para você ler mais é que você se anima a ler pelo menos um livro por mês. Geralmente os clubes de leitura são mensais, então você se anima a ler esse livro por mês para poder debater depois. Ainda mais se for um clube com um perfil parecido com o seu de leitura. Isso vai te deixar muito mais motivado a ler, mas tendo prazo de leitura e aquele encontro social em que você pode dar sua opinião sobre o livro e ouvir a opinião dos outros, o que é mais legal ainda, pode servir como um estímulo para você ler mais. A 8ª dica funciona muito para mim, que é: estabeleça metas semanais ou diárias de leitura. E aí podem ser metas de tempo ou metas de páginas. Como assim? Estabeleça que você vai ler durante meia hora por dia. E nesse caso você se compromete a ler meia hora por dia. Claro que se depois de um tempo você perceber que meia hora está sendo muito, você diminui, vou ler 15 minutos por dia. Mas a princípio, tente cumprir aquela meta que você se estabeleceu. Então, vou ler meia hora por dia, vou parar e ler meia hora por dia. Desligar as redes sociais, ir para o meu canto de leitura e fica lá 30 minutos. Ou então, para mim é um sistema que funciona melhor, é estabelecer um número de páginas por dia ou por semana. O número de páginas funciona bem para mim por conta de ler vários livros ao mesmo tempo. Então eu estabeleço mais ou menos por semana quantas páginas de cada livro que eu tô lendo eu quero ler. E é super tranquilo de cumprir, viu, gente? Eu não fico estressada. Tem muita gente que se sente ansiosa com essa questão das metas. Vai depender muito da sua personalidade, de como você lida com isso. Para mim funciona muito, muito bem. E a 9ª e última dica desse vídeo é: leia o que você quer, leia o que você gosta. Isso também vai te dar motivação para ler mais. É muito chato a gente ler coisas por obrigação, por moda. Então minha última dica para vocês lerem mais é escolher coisas que te agradem. Isso com certeza vai te fazer sentir prazer na hora da leitura, vai te deixar curioso para saber o que acontece na história, e é isso que vai te fazer ler mais. Beleza, gente? Essas são as técnicas, se é que se pode chamar assim, que eu uso para poder ler bastante. Eu espero que vocês aproveitem. Deixa aí embaixo nos comentários se vocês tiverem alguma dica também. Deixa um joinha pra mim. Ah, e eu tenho mais uma dica. A Jennifer, do canal Jennifer Geraldine, fez um vídeo também com dicas de leitura, que também estão muito bacanas. Eu vou deixar pra vocês o link do vídeo dela aí na descrição para quem tiver interesse, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou, conhece alguém que gosta de ler, compartilha. E vamos trocar umas ideias aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!